Hoy tenemos un tema, como todos los demás, importantes, que nos cabe una reflexión más profunda. Los desafíos del movimiento espírita frente a la transición planetaria. Tenemos 3 momentos en que los miembros de la mesa terán la oportunidad de hablar con más tranquilidad, haciendo una análisis más aprofundada de este tema tan importante. Pero, en primer lugar, yo gustaría de hacer una breve colocación, la diferencia entre espiritismo, la doctrina espírita y el movimiento espírita. O espiritismo é uma referência filosófica. Espiritismo é uma filosofia espiritualista, está escrito na primeira página do livro de los Espíritos. Então, o espiritismo é uma referência espiritualista, uma filosofia espiritualista de bases metodológicas científicas. Kardec utilizou o método científico racional, que somado a la intuición. Y es una doctrina de consecuencias morales o religiosas. Religiosa no no sentido de igrejismo, de movimento de igreja, com seus rituais, com suas teosofias, com seus cultos externos. Mas a religião que liga o homem a Deus, Pai Criador. Então, Jesus é nosso modelo, guia e modelo da humanidade, como a referência moral. Questão 6.2.5 do livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita é um código doutrinário que tem 3 aspectos: filosófico, científico e moral. E esta doutrina foi ensinada pelos espíritos superiores. Então, não há o que modificar, não há nada, está completo. Pero uma equipe sobre a coordenação do Espírito da Verdade, uma grande equipe em plano espiritual, uma grande equipe previamente preparada em plano físico, sob a coordenação de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O movimento espírita é o trabalho de los espíritas. Não necessariamente que o movimento espírita é exatamente um movimento da doutrina espírita. Muitos espíritas fazem trabalho por interpretações personais, que não tem verdadeiramente uma referência em la codificação e dos autores que escreveram livros decodificando as obras de Kardec. Então, há uma diferença. Os espíritas que comportam o movimento espírita têm diferentes grados de conhecimento moral e intelectual. Então, hoje em dia, sobretudo, há uma compreensão muito particularizada. Há opiniões personais, opinativos, mas não necessariamente espírita. Por isso, o movimento espírita é um trabalho que tem muitas contradições. E a transição planetária, que é o tema, o desafio do movimento espírita na transição planetária, representa um momento evolutivo do ser humano, de nós outros, que, ao sair de uma etapa anterior de sua evolução, nós outros estamos nos candidatando a um outro momento evolutivo.
o mundo de viver em uma humanidade de regeneração. Então, nada em la natureza, nada, absolutamente nada, se passa de um espaço para outro, de um grado para outro. Há sempre uma linha, um borderline. E essa linha fronteiriça se chama transição. É um período que pode ser muito, muito largo para alguns e muito curto para outros. Então, com esta visão general do que é movimento espírita, o que é espiritismo e o que é transição planetária, eu vou passar agora, nesse primeiro momento, a palavra a Eric, depois a Charles e depois a Paul Ebra, Jean Paul, simplesmente. Eles vão falar a respeito desse tema, como queira, suas interpretações personais. Buenas noches, México. Estou muito contente de estar aqui. Peço excusas, mas não hablo muito bem espanhol, então vou de português. Graças por la compreensão. Queridos amigos, é com muita alegria que estamos aqui hoje, representando o movimento espírita canadense, buscando essa unificação tão bela através deste evento tão lindo. Muita gratidão ao Conselho Espírita Mexicano por estar organizando. São momentos como esse que nos tocam o coração e nos auxiliam a dar continuidade num trabalho tão grande que o Mestre nos confiou. Sobre esses desafios que a nossa querida Marta citou, eu gostaria de recordar a questão 719 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos como o espiritismo poderia auxiliar no progresso da humanidade, do planeta. E a resposta, já no começo, é muito clara: destruindo o materialismo. Como também a nossa querida Marta destacou, existe uma diferença entre espiritismo e movimento espírita. O movimento espírita é feito por cada um de nós nos encontrando com a doutrina espírita. Porém, muitas vezes acabamos não compreendendo-a bem, não exercitando-a bem e não vivenciando-a. Se o maior movimento para o progresso do planeta que o Espiritismo poderia colaborar é a destruição do materialismo, ao movimento espírita não é diferente. Porém, a diferença está em nós. Será que trabalhamos para destruir o nosso próprio materialismo? Será que nos percebemos como espiritualistas materialistas muitas vezes? Será que muitas vezes não deixamos de lado a doutrina dos espíritos para deixar as vozes egóicas, como nossa querida Joana de Ângeles fala, darem vazão aos nossos movimentos? Numa psicografia linda de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, no livro Trilhas de Libertação, um mentor nos explica que, ao entrevistar um espírito trevalino, um espírito empedernido no mal há dezenas de séculos, eles nos atacavam de forma grave em 4 funções. A primeira delas é o sexo. A segunda delas é a nossa vaidade, também conhecida como narcisismo. A quarta delas, o poder ilusório deste mundo, que não levaremos conosco.
E a quinta, o dinheiro. Se nós formos refletir todos esses movimentos que eles buscam trabalhar nos espíritas, porque isso eram ataques direcionados ao movimento espírita, vamos perceber que são todos movimentos conectados ao materialismo. Porque o sexo, a sexolatria, o mundo sensual que vivemos, como André bem colocou, assim como Rossandro também, nos motiva a viver nesse movimento. Num movimento extremamente perigoso, nos afastando e muitas vezes utilizando o movimento espírita, a casa espírita, para dar vazão à sexolatria. O segundo, o narcisismo. Como é grave o movimento de vaidade dentro do movimento espírita. Nós, cada um de nós, responsável por motivar nossos irmãos a se elevarem, estimularmos. Mas e os movimentos que, em vez de estimular, exaltamos a vaidade neles? Movimentos de idolatria, movimentos de colocar uma pessoa acima do próprio Cristo. No quarto movimento do poder, ele é tão ilusório dentro do movimento espírita que muitos confundem achar que tem cargos, são melhores que outros. Não há. Movimentos separatistas dentro do movimento espírita, quando deveríamos estar buscando a união. Quando Francisco de Assis nos convida na sua oração imemorável, onde houver discórdia, que eu traga a união. Discórdia, irmãos e irmãs, nada mais é que afastamento de corações. Concórdia deveria ser o que estamos buscando. Não há por que nos separarmos. E, finalmente, o dinheiro. O dinheiro é sempre aquele movimento que nos acaba levando por um caminho corrompível. A corrupção que existe nesse planeta, ainda tão grande, está conectada à ilusão do dinheiro. Mas, como todos nós sabemos, não levaremos nada de dinheiro. A pergunta, então, que fica é: como podemos trabalhar isso? O Cristo nos convidou, e não podemos esquecer, nosso querido Jorge Godinho ressaltou isso. Vigiai e orai, para não cairdes em erro. A vigia, questão 919 do Livro dos Espíritos, sim. O processo reflexivo de autoconhecimento é um processo extremamente vigilante. E a oração? Na questão 660 do Livro dos Espíritos, os Espíritos deixam muito claro que quando serenamente e sinceramente pedimos auxílio a Deus, Ele nos enviará os bons espíritos para que não caiamos. Então, vigiai e orai, talvez seja o maior convite ao movimento espírita para não cairmos no erro. Gratidão. Charles, gostaríamos de ouvir as suas colocações. Sim, buenas noches. Eu também não hablo muito bem espanhol, por isso eu vou continuar em francês, ok? Je suis d'accord. Não, vou fazer o esforço falando simples para que vocês possam compreender. Jueves foi 215 anos que nasceu Hippolyte Léon Denis Rivail, que se tornou, então, mais tarde, Allan Kardec, e que realizou esta codificação, que foi amplamente comentada hoje e ayer, em poucos anos, se desencarnando em
1869. É a partir de esta etapa que se começou o movimento espírita na França e no mundo. Mas o que podemos ver, pelo menos pelo que aconteceu na França, não é coisa muito boa. Houve muitos erros. O sucessor Pierre Gaëtan Lemarie desviou completamente das bases. Houve também conflitos de interesses. Os livros de Kardec e a revista Espírita, que era patrimônio deixado por Kardec e pela sua esposa Amélie, se tornaram patrimônio pessoal da família Lemarie. Então, poderia contar outros episódios no movimento francês semelhantes, onde cada vez o patrimônio dos espíritas se transformou em patrimônio pessoal. Então, isso é dos grandes desafios do movimento espírita diante da transição. Nós não podemos continuar desta maneira. O personalismo e os conflitos de interesses não podem continuar. A teoria nós já la temos desde Jesus, o Evangelho, até antes, como Moisés, o Decálogo, e também na doutrina espírita. Agora a questão é poner em prática. E para ser muito claro, em el Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, é aquele capítulo que habla de los trabalhadores da última hora, missão de los espíritas. E solamente desejo aqui pegar um pequeno trecho deste capítulo, que é a pergunta que Kardec faz ao final, quando ele pergunta se muitos de los llamados ao espiritismo se han estacionado, como conheceremos a los que estão en buen caminho? Resposta del Espírito Erasto: los reconhecereis en los princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão. Los reconhecereis en el número de afligidos que habrán consolado. Los reconhecereis en su amor hacia el próximo, por su abnegação, por su desinteresse personal. Então, nós temos até a resposta à pergunta de hoje. O que devemos fazer é isto. Os líderes têm que dar o exemplo, e principalmente os líderes espíritas, porque se falou muito durante estes dias, né? Por exemplo, Rosandro falou, o conhecimento espiritual não significa maturidade emocional. Nós temos que colocar isto em prática. E por que Jesus foi um líder? Um líder que ainda 2000 anos depois se habla tanto sobre ele, é muito bem ilustrado em la imagem onde ele lava os pés de los apóstolos e dizendo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Então, quanto mais se eleva em la hierarquia espírita, quanto mais temos o dever de servir. Um dirigente de grupo, seu dever é servir as pessoas que vêm ao grupo. O dever de responsável de uma federativa é servir os grupos para que possam fazer melhor o trabalho necessário. E o dever do Conselho Espírita Internacional é servir as federativas nacionais. Como Nestor, nosso querido Nestor Mazotti sempre dizia, esta hierarquia vertical que estamos acostumados há siglos ou milênios se terminou. A hierarquia hoje tem que ser horizontal. Não há, se dirigente de grupo, de uma federativa, chega
para imponer sus puntos de vista, para afirmar su personalismo, inevitavelmente, como a lei de liberdade é uma das leis morais, vai haver divisão, vai haver aqueles que não concordam. Então, temos que colocar este dever de servir em primeiro lugar. É mais ou menos o que eu queria dizer para esta primeira fase. Muitas graças. Obrigado, Charles. Jean-Paul. Hermanas y hermanos de corazón, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Quisiera agradecer al Consejo Mexicano por su invitación y todos los voluntarios que participan en la preparación de este maravilloso congreso después de muchos años. Voy a hablar en mi reflexión sobre este tema que es muy importante, porque hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. Como cartesiano, como Kardec, analizo la situación sobre nuestro planeta Tierra. Los desafíos que enfrenta el movimiento espírita frente a la transición planetaria son variados, múltiples y de diferentes tipos. Hay que depender de nosotros, pero hay que depender de otros. Por lo tanto, es muy difícil clasificarlos y tener una visión global porque pueden ser diferentes de un lugar del planeta a otro. Para tener una idea de ello, primero hay que hacer un análisis de la situación mundial para determinar a qué se enfrenta y a qué se enfrentará el movimiento espírita en el futuro. Nuestra humanidad ha hecho grandes progresos en tecnología y ciencias, pero a pesar que algunas pandemias han desaparecido, otras han aparecido, como ya he explicado, tal que depresión, Alzheimer, alergias, suicidio, etc. La violencia, la codicia, las relaciones sexuales desequilibradas y las drogas continúan a estar presentes en todos los países del mundo, así como la sed del poder, el orgullo y el egoísmo. Asistamos al culto del cuerpo, este nuevo Dios, trayendo como consecuencia la negación de la vejez. Algunas partes del mundo han llegado incluso a negar a Dios. La moral ha dado el paso al beneficio inmediato en todas las esferas, en detrimento del planeta y de la mayoría de su población. Por otro lado, cuando miramos las diferentes partes del mundo, podemos ver que hay diferentes culturas y mentalidades. Uno de los retos del movimiento espírita será, por lo tanto, adaptar su revelación a estas diferentes culturas y mentalidades, preservando al mismo tiempo las enseñanzas básicas. Por lo tanto, la forma en que se divulga el espiritismo en el mundo y la revolución del mundo no podrá ser uniforme. Esto tomará tiempo, mucho tiempo. Para convencerse, solo hay que mirar al propio movimiento espírita para darse cuenta que tampoco es uniforme y que la forma de entender o de practicar el espiritismo es a veces diferente. Además, está claro que el mundo en el que vivimos es dividido en diferentes categorías. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos el mundo del día y el mundo de la noche, que a veces no se mezclan. Hay países donde la educación es obligatoria y otros donde casi no existe. También hay creyentes y no creyentes. En algunas partes del mundo hay un rechazo hacia la religión y las creencias debido a ciertos abusos o excesos existentes. También hay materialistas ateos. También hay religiones del mundo que actualmente no aceptan a Jesús.
etcétera, etcétera. En vistas de las diversas dificultades mencionadas, podemos ver que los retos son grandes y que llevará mucho tiempo para cambiar esta situación. Otros grandes puntos desesperan el movimiento espírita. Por un lado, no cometer el mismo error que otras religiones y caer en el dogmatismo. El espiritismo nos ha traído y nos trae muchas respuestas maravillosas, respuestas que no podemos encontrar en ningún otro lugar, pero no debemos olvidar que las verdades de hoy no serán todas iguales a las de mañana. También debemos entender que no nos han todo dicho, que aún estamos en el camino de la evolución y que otras grandes verdades nos serán reveladas cuando seamos capaces de entenderlas. Por otra parte, debemos ser ejemplo. Volveremos a este punto a la segunda parte de la mesa redonda. Pero en los momentos difíciles que avecinan, muchas personas necesitarán ayuda. Entonces, debemos ser capaces de darles las respuestas que necesitan. Gracias. Muy bien. Entonces, solo para nosotros hacer una síntese, una pequeña síntese, no tan completa como que eles hablaron, pero para que tenhamos uma ideia general do tema. O movimento espírita e na regeneração, e na transição planetária. Eu queria ver o seguinte, para Eric, presidente do Conselho Espírita Canadense, um amigo, é necessário que na transição planetária, em esse momento de transição, que o movimento espírita tenha um conhecimento de como fazer a destruição do materialismo. Esta foi a principal ideia, a destruição do materialismo. Materialismo, incluso o materialismo inerente a si mesmo, que nós temos ideias espíritas, nós somos espíritas, todavia temos ideias também materialistas, como que essas ideias materialistas associam-se, estão associadas às imperfeições que nós temos, as imperfeições personais. Então, por exemplo, a vaidade, o narcisismo, a necessidade de poder, de apego aos bens materiais transitórios, como o dinheiro, são condições que criam movimentos separatistas dentro do movimento espírita, que é muito heterogêneo. Então, a solução é, todo o tempo, em todos os momentos, vigiar e orar. É a orientação do Cristo. E Charles, ele analisou algumas coisas, um pouco de história e como nasceu em consequência do movimento espírita francês, pero a questão é poder poner em prática as ensinanças espíritas. Isto é, ao mesmo tempo, uma necessidade dos espíritas e, ao mesmo tempo que é uma necessidade, é também um desafio de pôr em prática a teoria das ensinanças espíritas. Ele cita Erasto, um superior espírito da codificação, que foi um orientador, um mentor espiritual de Allan Kardec, que tem uma belíssima página em O Evangelho segundo o Espiritismo, e em outros momentos também. Então, para Charles, a prática, segundo Erasto, da verdadeira caridade, não na caridade que é mais, palavras minhas, filantropia,
Mas a verdadeira caridade, que é amor ao próximo sem interesse pessoal. Então, esta é uma síntese. Mas ele falou também que o conhecimento intelectual não significa necessariamente, citando, roçando, maturidade espiritual. E nós temos uma grande ideia, e o movimento espírita de todos os países. Há pessoas que têm um grande conhecimento, mas a maturidade emocional e espiritual é pequena. Há pessoas que têm uma boa maturidade espiritual, mas têm pouco conhecimento. Então, é necessário dosá-las para a evolução, a asa do conhecimento e a asa do amor. Isso são palavras minhas, complementam a ele. Há grilhões, que isso aqui é Jean Paulo. Quanto mais se eleva, Charles, na hierarquia espiritual, mais temos que aprender a servir uma hierarquia horizontal. Não mais aquela hierarquia que vem de um superior para o inferior, porque mais uma hierarquia horizontal. Muito interessante esta ideia. Esta ideia é a ideia de Erasto, da caridade ao próximo e o desinteresse personal. Jean Paul nos informou que nós enfrentamos vários desafios difíceis de praticá-los. Por quê? Porque somos criaturas, pessoas imperfeitas. A necessidade de poder, de projeção personal é uma delas. Necessidade de observar as diferenças que há entre as pessoas, os grupos, e conhecer as orientações básicas do espiritismo é uma necessidade muito premente, urgente. Há grilhões de ideologias nem no movimento espírita. E é necessário aceitar Jesus e não aceitar, para que nós outros não tenhamos a oportunidade de repetir os erros de las religiões, que são religiões teológicas. Eu creio que, se querem corrigir-me algo, fazer uma crítica, talvez não capte bem as ideias, se pode fazer agora. Bom, então vamos para este segundo momento. Eles falaram dos assuntos, ocorreu uma apresentação do tema. Esse tema está em desenvolvimento por os três. Isto se chama o método kardeciano, que está em Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3. Apresentação da ideia, do tema. Qual é a ideia que apresentada? Foi os desafios do movimento espírita frente à transição planetária. Uma discussão a respeito deste tema, os pontos positivos, os pontos que não é bueno, as contradições e o que se deseja fazer. Assim. E agora, vamos para o momento muito importante da discussão metodológica que Kardec nos fornece com muita qualidade. Eu vou fazer três perguntas, uma pergunta para cada um deles, com base em suas informações e com base na temática. Na primeira pergunta, eu vou perguntar para o Eric. Eric, o sermão profético de Jesus é um sermão que se conta em Mateus, capítulo 24, 1:32, mas em capítulo 24 todo, que hace as profecias, os acontecimentos que hoje vivimos, todos os acontecimentos que para muitos religiosos das igrejas consideram o fim do mundo, e que Kardec dá uma explicação excepcional que não há fim do mundo. Pero, el sermão profético, Mateus 24, Jesus, entre outras ensinanças, entre outros ensinamentos, vou falar em português para ele, entre outros ensinamentos, fala dos desafios da transição planetária.
Ele fala, inclusive, que surgirão, neste momento de transição, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Como que é? A pergunta é essa. A pergunta é essa. Há muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, e é o momento da transição planetária. Então, a pergunta é essa. Como neutralizar as ações dos falsos profetas, que são usuais no movimento espírita da atualidade, os mistificadores, as práticas contrárias, as indicadas por Kardec e por os demais orientadores espirituais. Todos não há necessidade. Como, então, neutralizar as ações dos falsos profetas? Cremos que a resposta ela pode ser longa, mas, como falamos em inglês, we are running out of time. Então, a gente tem um pouco tempo, mas, de uma forma bem sintética, tem que conhecer a fundo a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita, como Jorge nos convidou, e a prática da fidelidade, a virtude da fidelidade. E para falar um pouquinho sobre a fidelidade, eu gostaria de rememorar a nossa querida Joana de Ângeles numa encarnação há 2000 anos atrás. Quando ela, ainda então Joana de Cusa, foi convidada a ir falar com Jesus sobre as suas problemáticas com o seu esposo. E após uma longa explanação, isso tudo está no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Após uma longa explanação de Jesus, ela se convence e Jesus fala para ela: vai, filha, e ser fiel. E nos momentos derradeiros de sua vida, quando estava para ser queimada ao lado do filho na fogueira, o filho reclama a mãe, abjura a mãe, abjura para sermos libertos. A primeira pergunta que eu faria: qual mãe não abjuraria para salvar o filho? Mas neste momento exato, ela fecha os olhos e se recorda daquele momento inesquecível com o Mestre. E lembra-se: vai, filha, ser fiel. Então, fidelidade a Jesus, fidelidade a Kardec. Gratidão. Outra pergunta eu vou fazer ao Charles. Charles, a unificação do movimento espírita impõe uma vida em comunidade, a vida na casa espírita, que é uma vida que deve refletir respeito mútuo, definições de regras de boa convivência, não de imposições, para que seja possível conciliar ideias contrárias desta comunidade espírita, desta família espírita, e seja possível realizar uma construção coletiva. A proposta da doutrina espírita é uma construção coletiva, voltada para a paz e para o bem comum. Então, perguntamos: como administrar atualmente conflitos, as divergências personais e grupais e as dissidências comuns, as personalidades ególatras, tendo como referência a lei de justiça, amor e caridade, ensinada na parte terceira do livro, como síntese da moral cristiana. Obrigado pela pergunta. Realmente, a união e unificação é uma tarefa muito complicada, me perdoam. Mas temos também a teoria, as bases para isto são aquelas comunicações do espírito do Dr. Bezerra de Menezes,
que foi sintetizado em alguns fascículos do Conselho Espírita Internacional, que habla muito bem deste tema, sobre a união, a unificação. Ela é urgente, mas não precipitada. Hoje constatamos que esta união não é, vamos dizer assim, perfeita, né? Perfeição somente Deus. O movimento espírita sendo composto de humanos, nós nunca alcançaremos a perfeição. Mas constatamos isso, por exemplo, aqui em Las Américas, né? Quase todos os países têm algumas tendências diferentes no movimento espírita. Agora, uma outra mensagem que eu queria passar aqui é mostrar como essa tarefa aún é mais complicada. Quando se habla de transição planetária, se habla do planeta. O planeta inclui as Américas, mas não só. Inclui também a Europa. Temos movimento em los países da Europa Ocidental. Eu estou feliz de ver que aqui há, não sei, Jorge vai me corrigir, 25 nações representadas. Mas onde que estão os russos? Onde que estão os chineses? Onde que estão os indianos? Onde que estão os paquistaneses? Da África, eu estou feliz que já tem algumas irmãs, como a Amélia e outra companheira aqui, já chegando da África. E solamente da Europa, onde que estão os poloneses? Onde que estão os tchecos? Então, isso solamente para mostrar que essa tarefa de unificação ainda é muito mais complexa do que podemos pensar. Agora, como se falou, Eric falou bem, quando há problema, umas divergências, a única solução é volver à base. E o que é a base? São as ensinanças morais de Jesus e a codificação de Kardec. E eu gostaria hasta de dizer que há também aqui uma pessoa dos Emirados Árabes. Eu não tenho certeza que a melhor maneira de implantar o espiritismo em países do Oriente Médio é insistir na personalidade de Jesus. Penso hasta que em algumas leis de los países seria proibido. Então, a única maneira é chegar lá com as ensinanças de Jesus, com amar o seu próximo. Felizes os mansos e os pacíficos. Haga a los outros o que querias que os outros hagam para ustedes. Isto eles vão aceitar, as ensinanças de Jesus. Mas, hasta na Europa, eu posso testiguar isto personalmente, porque fui educado católico. A primeira vez que no Espiritismo se vieram falando de Jesus, eu tinha a vontade de levantar e de sair da sala. Porque para mim, o Padre, o Hijo, o Espírito Santo, a Trindade, essas coisas que eu nunca consegui compreender, e depois olhando tudo que foi cometido no mundo, em nome disto, as guerras de religiões, Juana d'Arco queimada en el fogueiro, a Inquisição, as cruzadas, todas essas coisas, a percepção que eu tinha de Jesus era negativa. E não sou o único como isto. Eu conheço meus companheiros na França. A metade estão na mesma situação que eu. Então, temos que, se vemos as culturas orientais que conhece menos ainda Jesus, nós temos que refletir a melhor maneira de chegar hasta eles. E não é copy-paste das Américas ou do Brasil, isso não vai funcionar nunca. Então, a unificação neste sentido vai necessitar muito mais tolerância, caridade, né, Godinho, BIP, benevolência, indulgência e perdão. E mais uma vez volto na primeira colocação, é a colocação em prática. Solamente assim é que nós alcançaremos a unificação.
Jean-Paul, la unificación del movimiento espírita, no solo la unión, mas también la unificación de ideas, de conceptos espíritas. No, perdón, estoy repetindo. Em uma belíssima síntese dos 10 mandamentos da lei antiga de Moisés, a Torá judaica, Jesus apresentou 2 mandamentos que fazem uma síntese de todo o decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ante esta ordenação divina de nosso guia e modelo, Jesus, perguntamos: como trabalhar a união de los espíritas em este momento de transição planetária, donde o individualismo e a idolatria do ego é comum? E a idolatria do ego, a egolatria. Me gusta mucho cuando entiendo que hay diferentes conferencistas, como Divaldo también, que dice que los medium es alguien que tiene muchas cosas que reparar. ¿Reparar existe? Y la gente tiene enfermedades porque piensa que cuando idolatra una persona u otros, se plaza a la misma plaza que él. Es como alguien que vive a través un representante del deporte, de la música u otras cosas. Es porque él yo mismo no quiere hacer el esfuerzo de cambiar y quiere vivir a través del otro. Eso pienso que es lo que quiero decir para terminar. Es que hay muchas respuestas que nos han sido por la filosofía y algunas cosas me preocupé porque en Europa y quizás en otros lugares vemos personas a menudo ateas que han comprendido la importancia de construir un mundo mejor y más respetuoso de nuestra madre tierra. ¿Cómo explicar que algunos espíritas no hayan entendido esto? El espiritismo otorga suficiente importancia a este aspecto de la filosofía espírita. Eso es una cuestión. Y quiero terminar por un ejemplo que nos legó Jesús y que fue explicado por Chico Javier dentro de Viña de Luz, porque el cambio está entre nosotros. Este pasaje se tituló Edificación del Reino. El reino de Dios está en medio de vosotros, nos dice Jesús en Lucas 17 y 21. E Emmanuel complete, es muy importante de bien entender y de ponerlo en práctica. Y nos dice, el reino está en nosotros, ni en la alegría excesiva que ensordece, ni en la tristeza demasiada que deprime, ni en la ternura incondicional que perjudica, ni en la severidad indiscriminada que destruye, ni en el rigor que reseca, ni en la absurda afirmativa que es dogma, ni en la absurda negación que es vanidad, etc. Y termine por este pasaje. El reino divino no será concretado en la tierra a través de actitudes extremistas. El propio Maestro nos aseveró que la sublime realización está en medio de nosotros. La edificación del reino divino es obra de perfeccionamiento, de orden, de esfuerzo y aplicación a los designios del Maestro con base en el trabajo metódico, en la armonía necesaria. Que voy a decir,
nos pongo a reflexión. No te prenda excesivamente a las dificultades del día de ayer, ni te inquiete demasiado por los probables obstáculos de mañana. Vive y actúa bien en el día de hoy. Equilíbrate y vencerás. Y puedo añadir, vencerás a ti mismo. La religión del amor será el amor incondicional. Gracias. Antes de llegarmos al final de la consideración final de los tres amigos, tenemos una comprensión que el movimiento espírita es bastante heterogéneo. Alcanza multidões porque en razón de la tecnología, pero tenemos una parcela muy pequeña de las distintas nacionalidades del mundo. Somos pocos. Hay una gran diversidad cultural, histórica, de conocimiento en el mundo, en todos los habitantes del planeta. Mas, a todo costo, tenemos que mantener la fidelidad a la doctrina espírita, la fidelidad doctrinaria. Nosotros tenemos un ejemplo muy importante para comprender esta cuestión de la diversidad. Uno es Paulo de Tarso. Los apóstolos, el miembro del colegio apostolar, no fue indicado por Cristo para atender a los demás pueblos del mundo, a las naciones, llamadas entonces de gentílicos. Esta misión fue dada a Paulo de Tarso, porque ele tinha características personales, culturales, de conocimiento, pero no fue él que pidió a Cristo esta misión, fue Cristo que ha determinado. Ele foi para levar a enseñanza del Evangelio a los pueblos, a los habitantes que no eran judaicos nem cristianos. Pero los apóstolos, aqueles que conheciam as ideias básicas de Deus, da existência de Deus, um Criador supremo, a missão era: vá a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a trabalhar com los mesmos, com seus integrantes, seus amigos, suas famílias, seus familiares. Então, há as duas diferenças. Há pessoas que querem ser gentílicos como Paulo e levar a ideia espírita, mas não têm condições individuais. Às vezes têm intelectuais, mas não têm a maturidade espiritual. E há outros que têm um bom conhecimento espírita, mas não têm a condição espiritual de trabalhar mesmo entre a sua família espiritual. Então, nós temos que fazer uma reflexão, uma avaliação íntima, o que nós queremos e que devemos fazer em esta vida. Paulo, seguir os caminhos de Paulo, ou seguir os caminhos de nossa família espiritual, de onde vivemos. Então, agora, vamos para o momento final. Este é um assunto muito amplo, muito complexo. Temos muitas coisas que se pode falar a respeito dele. Eu vou pedir, então, aos membros da mesa para fazer suas considerações finais, considerando todas as ideias que foram cambiadas, que foram habladas, e também a ideia que tem de si mesmo,
sua posição personal como espírita. Alô? Muito bem. Eu acho que o maior convite que fica para todos nós é o exercício do convite do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Amor, ele tem que ser trabalhado no íntimo de cada um de nós. Lá na célula principal, no nosso espírito imortal. Quando nós aprendermos a exercitar o amor, vamos vencer as barreiras do ego, do orgulho e do egoísmo. E assim aprenderemos a utilizar a instrução que o Espiritismo nos traz. Eu gostaria de agradecer muito o Conselho Espírita Mexicano por essa linda oportunidade, esse lindo evento, tantas pessoas reunidas em prol do bem. Gostaria de agradecer muito ao Conselho Espírita Internacional por auxiliar esse trabalho acontecer, mas eu gostaria em especial de agradecer ao Movimento Espírita Canadense, que me oportunizou estar aqui. Muita paz a todos. Jesus está no leme. Gratidão. Muito bem. Charles, por favor. Vai lá. Sim, eu estou completamente de acordo com o que Eric acabou de dizer. Eu vi que o cronômetro ali já passou em rojo, agora é branco de novo. Penso que, como somos os últimos, há uma certa tolerância, mas também não queremos abusar da paciência dos companheiros. Muitas graças a todos por a oportunidade e vamos adelante tentando nos transformar os espíritos que entenderam a teoria, a doutrina, para aqueles buenos espíritas que la ponham em prática. Muitas graças a todos. Jean-Paul, por favor, suas considerações finais. Sí, quiero terminar por ese punto muy importante para mí. Pienso que el desafío más grande del movimiento espírita será el movimiento espírita ello mismo, porque sin unidad nunca seremos que puntos de vista aislados. Si la devisa de Allan Kardec fuera de la caridad no hay salvación, no es la luz que nos guía, la misión que nos ha sido confiada por la divina providencia no será cumplida y otras tomarán el relevo. La religión del amor no tiene frontera y el amor, solo el amor incondicional, nos dará accesos a todas las verdades, a Dios. Y como decía Jesús, que quien quiera ser el más grande entre vosotros sea vuestro servidor. Gracias. Queremos agradecer ao Eric, ao Charles e ao Jean-Paul pela essa conversa tão fraterna. Queremos agradecer a presença de todos, o incentivo de todas, as buenas vibrações espirituais. E, ao final, em Brasil, temos um grande amigo de todos os brasileiros, que é o nosso orientador, nosso guia do movimento espírita brasileiro, é o guia principal, que é Adolfo Bezerra de Menezes. E uma frase de Bezerra de Menezes para a reflexão de hoje, ao final do dia: solidários somos união, separados uns dos outros somos pontos de vista. Muita paz e muitas graças.